Queridos, em Gênesis, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu quero destacar aqui, eu não vou ler o texto todo, mas aqui em seguida Abraão obedece à ordem de Deus. Ele se levanta, toma 2 dos seus servos, dos seus moços, pega Isaque e parte à terra que Deus iria lhe mostrar. É interessante, queridos, que Deus ele vai colocar Abraão à prova, como o próprio texto aí já inicia dizendo, né? Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Deus coloca Abraão à prova. E Abraão faz ali 3 dias de viagem e chega ao seu destino, lá no Monte Moriá, na região do Moriá. E ele vai colocar ali realmente Abraão à prova e Abraão vai fazer o sacrifício. E olha o que diz aqui no versículo 9, Gênesis 22, agora eu vou pular para o versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E o que nos admira aqui, eu vou dar um pause, o que nos admira bastante aqui também é a resiliência de Isaque. Como Isaque é obediente, realmente submisso à vontade do pai, né? Em momento algum ele questionou, ele ali entendeu que o holocausto, o sacrifício seria ele. Mas em nenhum momento ele vai se opor àquela decisão do pai em agradar a Deus, em oferecê-lo como sacrifício. E olha que no caminho, ele pergunta ao pai: Pai, onde está o holocausto? Onde está o sacrifício? E aonde está o sacrifício? Ele não estava vendo o sacrifício que iria ser feito, o cordeiro, né? E Abraão diz: Deus proverá, meu filho. E ali agora ele entende que é ele que é o cordeiro. É ele que vai ser sacrificado. Mas em momento algum ele se rebelou contra o pai, em momento algum ele saiu correndo. Ele era jovem ali, saindo da adolescência. E ele, obediente ao pai, ele realmente se deixa, né, ser morto ali, que ele ia ser morto. E no versículo 10 diz assim, ó: E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Quando o anjo brada pela segunda vez, já é proclamando bênçãos sobre a vida de Abraão. Você vai ver a partir do versículo 15. Dizendo aí: Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos.
Então, queridos, você acredita que Deus nos põe à prova? Deus prova àqueles que Ele ama. Sabemos que Deus repreende, que Deus disciplina a todos aqueles que Ele ama. Isso nós sabemos. Está lá em Apocalipse 3,19, quando Ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Também Provérbios 3,12 vai dizer: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Mas será que além de Deus nos repreender, além de Deus nos disciplinar, Deus também nos prova? Sim, meu irmão, Deus também nos prova. Deus está nos colocando à prova a todo instante, a todo momento. Ele provou Abraão, acabamos de ver aí. Deus pôs Abraão à prova, né, pedindo seu filho, para ver se o coração de Abraão realmente estava nele ou se estava mais no filho, a quem Abraão amava mais. E Deus quis prova do amor de Abraão, e como Deus quer também prova do nosso amor a Ele. Quantas vezes nós temos nos apegado a tantas outras coisas e Deus nos coloca à prova? Quantos de nós temos Isaques na vida, né? Estou falando de ser humano não, mas aquilo que você tem muito amor. Abraão tinha Isaque, o filho, a quem ele amava muito. Mas nós temos outros tipos de Isaques na vida, como o jovem rico, que Samuel leu aqui para nós no início. O Isaque do jovem rico era o dinheiro, eram as propriedades, era a riqueza que ele possuía. E Jesus colocou o jovem rico ali à prova também. Se queres ser perfeito, queres ser salvo, queres a vida eterna, desfaça de tudo que você tem. Vem e segue-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: prove que você me ama. Prove que você me ama desfazendo disto aí que o seu coração está cheio. Então Deus nos coloca sempre à prova. Assim como Ele provou a Abraão, Ele provou também a Jó. Colocou Jó ali numa situação de extrema provação. Jó perdeu tudo que ele tinha, toda a riqueza. Jó era dos homens mais ricos ali do Oriente. Jó perdeu seus 10 filhos em um único dia, 7 homens e 3 filhas. E Jó perde toda a sua saúde também. Ele é tomado de tumores, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó naquele momento é colocado à prova. Mas Jó foi aprovado. Jó não negou ao Senhor. Jó não perdeu a fé e nem perdeu o amor que tinha a Deus. Aquele povo também lá na terra, no deserto do Egito, foi também provado por Deus. Só que foi reprovada toda aquela geração. De toda aquela geração ali só foram aprovados Josué e Caleb. Toda aquela geração teve que morrer para que seus filhos herdassem a terra prometida. Eles foram provados, mas infelizmente eles não passaram na provação. Muito diferente de Abraão e muito diferente de Jó. E aí vem a pergunta: para que Deus nos prova? Com qual objetivo nós somos provados por Deus muitas vezes? Qual é o objetivo em estarmos sendo provados? Então, queridos, além de Deus ter naquele momento ali uma confirmação da nossa fé, por estarmos ali sendo provados, Ele também tem um propósito de nos abençoar sempre depois de uma provação. Você vai ver que depois que Abraão foi provado, como eu li aí, né, o anjo vai bradar uma segunda vez. Ele brada a primeira vez impedindo que Abraão concretize aquele sacrifício, né? E no versículo 15 ele brada uma segunda vez, e no versículo 17 ele vai abençoar Abraão, dizendo que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Então, geralmente, depois de uma aprovação, você sendo aprovado, vem a bênção de Deus. Mas muitas vezes a aprovação ela antecede as bênçãos. E nessa certeza que vamos ser abençoados e vamos estar cada vez mais próximos de Deus ao sermos aprovados diante de uma aprovação, devemos estar sempre tendo alegria quando estivermos passando por alguma aprovação. É isso que o apóstolo Tiago vai dizer. Lá em Tiago 1, versículo 2, Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. O fato é que, se sabemos que a provação ela antecede a bênção, nós iremos realmente passar pelas provações alegres, com alegria. E é por isso que o apóstolo diz aí em Tiago 1:2, que devemos ter motivo de toda alegria quando estivermos sendo provados, quando estivermos passando por várias provações. Porque nós sabemos que há um propósito naquela provação. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. Observe que antes de Abraão receber essa grande bênção, que está aí no versículo 17 de Gênesis 22, ele foi provado. E como eu disse, geralmente, antes de recebermos uma grande bênção, nós também seremos provados, né? Você pode conferir novamente isso aí em Gênesis 22, versículo 9 até o 19. E aí eu pergunto para você já foi provado alguma vez? E de que maneira você acha que nós podemos ser provados por Deus? São várias maneiras, várias situações. Cada pessoa em uma situação, ela pode estar sendo provada por Deus. De repente você recebe ali um troco a mais, Deus está te provando, meu irmão. É um troco a mais que você recebe. É a chance de falar uma mentirinha para levar vantagem em alguma situação. E a recompensa vai ser grande ali. Se você falar uma pequena mentirinha, você está sendo provado. Às vezes também a pessoa enferma está passando por uma provação. Às vezes a pessoa que tem que cuidar também de um enfermo está passando por uma provação. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse que os Gálatas ali eles foram provados por causa da sua enfermidade na carne. Paulo estava enfermo. E olha o que ele vai dizer em Gálatas 4, versículo 13. E vós, Gálatas 4, versículo 13 e 14. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo e nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então Paulo revela ali aos Gálatas, em Gálatas 4, versículo 13 e 14, que quando ele pregou o evangelho pela primeira vez a eles, foi por causa de uma enfermidade física. Mas ele elogia os Gálatas ali. Porque ele afirma para eles, para os Gálatas, que essa enfermidade na carne foi uma tentação para eles, foi como se eles estivessem sendo provados. Mas eles se saíram bem. O próprio apóstolo vai dizer, olha, contudo, vocês não me revelaram desprezo e nem desgosto. Vocês me trataram muito bem. Vocês me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Muitas vezes estamos sendo provados também dessa forma, meu irmão. Muitas vezes Deus coloca pessoas doentes nas nossas vidas, nas nossas mãos, de diversas enfermidades, tipos de enfermidades, para que nós possamos cuidar dessas pessoas. E ali você está sendo provado. Você vê que os Gálatas não desprezaram o apóstolo naquele momento ali, porque ele estava enfermo. E muitas vezes iremos ser provados também dessa forma, tendo que cuidar de pessoas enfermas. Deus poderá estar nesse momento nos provando, nos colocando para cuidar de alguém que precisa dos nossos cuidados. De que forma você tem se saído diante de uma provação? Reclamando demais? Murmurando? Maldizendo? Como eu disse, e a gente viu aí na vida de Abraão e na vida de Jó também, às vezes uma provação antecede uma grande bênção. Deus só está esperando você ser aprovado diante da provação que você está passando, para Ele derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida.
O triste é que muitas vezes a pessoa não sabe passar pelas provações e deixam de serem mais abençoadas do que o que já são, porque só o fato de você estar aí vivo, me ouvindo, respirando, em pé, você já é um abençoado de Deus. Mas você poderia estar sendo muito mais abençoado se você estivesse sabendo passar pelas provações. Saiba passar pelas provações, porque ao passar pela provação você receberá bênçãos de Deus sem medidas. Tiago 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Olha o que diz aqui. Tiago 1,12. Bem-aventurado é o homem que suporta com quê? Com paciência, com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Está falando até de salvação aqui. Muitos vão deixar de ser salvos porque não estão sabendo passar pelas provações que Deus está permitindo que eles passem. Um exemplo é o povo lá no deserto do Egito, como eu disse. Não souberam passar pela provação e foram reprovados. Então, cuidado. Além de você perder bênçãos aqui ainda nesta vida, você pode perder a coroa da vida. E o texto aí diz que bem-aventurado é o homem que suporta com paciência, com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que amam. Então, tenha certeza que Deus prova, Deus sonda, Deus esquadrinha e Deus prova os nossos corações. Salmo 11, versículo 5 diz: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Deus prova o justo. Salmo 11, versículo 5. Provérbios 17, versículo 3 diz: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Jeremias 17, versículo 10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor é aquele que esquadrinha o coração e prova os nossos pensamentos. Jeremias 17, 10. Queridos, vai haver situações aí difíceis, muitas vezes em nossas vidas, que isso vai ser uma provação. Todos nós passamos por um momento difícil. Inclusive o próprio Jesus disse lá em João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então não há nesse mundo quem não tenha aflições. O problema é não ter esse bom ânimo, é não saber passar pelas aflições. Jesus deixou isso como certo: no mundo passaremos por aflições. E há situações difíceis, como eu disse, que ela será como uma provação em nossas vidas. Haverá outras situações que será como consequências dos nossos atos, consequências dos nossos pecados, consequência da desobediência. Mas você tem que se examinar. Isso que eu estou passando é uma consequência dos meus atos, dos meus pecados, ou eu não estou vivendo nenhuma prática de pecado? Não é que ninguém nunca peque, né? Nós pecamos frequentemente, mas nos reconciliamos novamente com Deus, pedimos perdão a Deus. Mas uma outra coisa é você viver na prática de um pecado continuamente. Então você tem que ter esse autoexame se você está vivendo uma prática de pecado e por isso você está passando o que está passando. Ou se você não vive nenhuma prática de pecado, Deus pode estar lhe provando. E aí você tem que saber passar por esse momento de provação. Se é consequência de pecado, aí a melhor coisa a se fazer é confessar os seus pecados diante daquele que pode realmente te perdoar, diante de Deus, e abandoná-los para não estar sendo destruído por ele. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28,13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você precisa, além de confessar, deixar. Não adianta você confessar hoje o seu pecado e amanhã estar praticando novamente. Só alcança a misericórdia de Deus aquele que confessa e deixa. Provérbios 28,
13. Assim como Abraão, meu irmão, Jó também foi provado por Deus, perdendo ali toda a sua saúde, como eu já disse, seus filhos, perdendo tudo que ele tinha. O próprio Jesus foi provado também. Você lembra que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, versículo 1 vai dizer isso aí. Está escrito assim mesmo, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi provado ali também na sua fé. Ele foi levado como homem, mas como homem ele sentiu fome, sentiu sede. E o diabo, depois de 40 dias de Jesus em jejum, já fraco fisicamente, mas fortíssimo na sua vida espiritual, fortíssimo. E aí o diabo não teve isso. Mas o fato é que até o próprio Jesus, ele foi provado ali naquele momento. E ele foi forjado e preparado para o ministério que ele haveria de cumprir. E a nossa fé também será provada por Deus, queridos. E é na provação da nossa fé que Deus irá saber quem são os verdadeiros adoradores. Os que são seus realmente. Por isso é que ele diz que devemos ter toda a alegria ao passarmos por várias provações. E eu vou encerrar aqui lendo novamente Tiago 1, versículo 2 e o versículo 12, que diz: Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança, paciência. Versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você seja uma pessoa sempre aprovada por Deus ao passar por várias provações. Que você tenha alegria no coração quando estiver passando por várias provações. Porque é neste momento que Deus está lhe conhecendo cada vez mais, tendo certeza da sua fé nele, do seu amor por ele. E pode ter certeza que Deus irá te recompensar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.